Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença. Suplicamos a Ti, Senhor, pela Tua igreja. Suplicamos pelos nossos irmãos que estão conosco, Senhor, neste horário. Toma em Tuas santas mãos cada vida, manifesta o Teu poder. Opera, meu Senhor, em nosso ser. Guarda, Senhor, todos os Teus servos na cidade, no interior, os teus ministros, Pai, da graça, a tua graça, meu Senhor, a abundante graça para continuar fazendo a tua obra, Senhor, assistindo o teu povo, levando a palavra do conselho, a palavra da exortação, a palavra da salvação. Amado Pai, guarda os teus servos, guarda, meu Senhor, os nossos ouvintes, nossos ajudadores, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. Nós te louvamos, meu Senhor, pela tua igreja, te louvamos pela a perseverança, Senhor, daqueles, muitos estão conosco há anos e anos, Pai, e nós sabemos, meu Senhor, que Tu és bondoso, é a Tua mão forte e poderosa que sustenta as nossas frágeis mãos. Ó Deus, nos guarda na Tua presença, nos livre do mal, enche-nos de fervor e amor pela Tua obra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. E nós vamos meditar na Palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos 19 a 28. Um texto maravilhoso falando da grandeza de Deus em ordenar a salvação e preparar os recursos definitivos para a nossa felicidade eterna. Hebreus 9 e 19. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem tampouco para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós lemos a Tua palavra. Pedimos, Pai, a Tua graça, a Tua proteção, nos dá graça para entender e expor esta palavra gloriosa. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos irmãos, abençoa os nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor,
o trabalho de cada um, a dedicação de cada um, a perseverança de cada um, que todos sejam plenamente abençoados, Pai, na tua gloriosa presença. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, é necessário falar um pouco da relação do ser humano com a religiosidade, com a religião. A religião, meus amados, é uma expressão do sopro de Deus no homem. Deus criou a vida. Deus repartiu a vida com o ser humano. Deus ordenou que as águas produzissem cardumes. E assim aconteceu. Deus ordenou que a terra produzisse ervas e a mesma terra produzisse vida. E a terra produziu. Deus não criou da mesma forma que criou o homem. Deus ordenou e as coisas foram criadas pela palavra. Mas quando Deus se determinou a criar a sua imagem, o homem, Deus criou de uma forma especial, declarando naquele momento santo, com o Verbo e o Espírito de Deus, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem, soprou, comunicando vida ao homem. E esta parte que o homem recebeu de Deus como sopro, através do sopro, é a parte imaterial do homem. É a parte imaterial. É a parte que sobrevive à morte. É a parte que volta para Deus. Está escrito com todas as letras. Mas o homem, à medida que o homem se afastou de Deus, se perdeu da presença de Deus, ele criou, através do pensamento mesmo deformado, o homem criou uma forma de satisfazer pelo menos a sua imaginação. E surgem as religiões, as mais ridículas possíveis, as mais violentas possíveis, que matam brincando, as mais nocivas possíveis, porque despreza a ideia de buscar a Deus e busca os demônios. Busca os anjos caídos, busca os mortos, busca os caboclos da mata, buscam. É uma loucura. Mas, mesmo assim, Deus manifesta o seu amor e faz com que os homens tenham oportunidade de voltarem-se para Deus. Neste texto lido, fica claro a manifestação da bondade de Deus. Havendo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos de Deus, os mandamentos segundo a lei, ele tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água. A água era para purificação, as abluções. Não se aplicaria o sangue dos sacrifícios em alguma coisa impura, sem a purificação. A água era para a ablução, lavagem cerimonial. Tomou lã, purpúrea e esopo, aspergiu tanto o livro, como todo o povo.
e declarou: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Testamento fala de decisão, testamento fala da última vontade, o testamento fala de herança. Testamento é um documento entre as partes. E o livro foi aspergido com sangue. O testamento foi entregue publicamente após a unção, após a aspersão do sangue. No versículo 21, diz que, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo, aquele recinto sagrado, e todos os utensílios para o ministério. Era uma exposição de uma maneira de oferta cruenta. Ali tinha as bacias para apanhar o sangue, aparar o sangue dos animais oferecidos. Havia os cutelos, as facas, havia as cordas, havia as coisas para a execução das vítimas, que envolviam cabritos, cordeiros, bodes adultos, carneiros adultos e bezerros e bois. Era uma trabalheira grande. E ele aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados no culto. Tudo que podia ser utilizado no culto era aspergido com sangue, foi aspergido com sangue. No versículo 22, uma ressalva. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quase todas as coisas. Por quê? Algumas coisas, se usassem sangue, não podiam usar sangue nas vestes dos sacerdotes. Os mistérios da instrução divina. O sacerdote não sujava as vestes. Não podia estar com veste suja, ministrar com veste suja. Quase todas as coisas se purificam com sangue, mas outras se purificam com água e outras se purificam com fogo. No versículo 23 diz: de sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais fossem purificadas com sacrifícios melhores do que estes. Aqui existe uma seita que guarda a ilusão do sábado. O sábado não foi sinal para gentil. O sábado foi sinal para Israel. Gentios que se aventuram nisto se tornam cúmplice, se tornam hereges, porque nosso pacto é com Jesus Cristo. O nosso descanso é espiritual. Todas as alianças foram seladas mediante o propósito e o acontecimento. A aliança de Deus com Noé, nunca mais haver dilúvio. A aliança de Deus com Abraão, a circuncisão. Por quê? O dilúvio levou a humanidade à morte. A promessa era não haver mais dilúvio. Abraão não tinha descendentes. O sinal do seu pacto com Deus era no órgão reprodutor.
aliança mediante a necessidade. O selo da aliança com Noé é um arco, o arco de Deus, o arco celeste, chamado tardiamente de arco-íris por causa da influência pagã dos gregos e a deusa deles. Mas é o arco de Deus, num pacto de Deus com o seu povo. A aliança com Abraão, a circuncisão. A aliança com Israel, trabalhando dia e noite, o descanso semanal e o descanso da terra, descanso anual. Tem nada a ver com gentil. Nada a ver. Então, por que eu falei aqui sobre a loucura dos que querem ser judeu na marra? É porque eles inventam, criaram a ilusão que Jesus saiu de um canto, entrou no outro para purificar e tal, porque tinha ficado maculado por causa do anjo rebelde. Eu não entro nessas coisas. Na verdade, o que acontece no que diz respeito à eternidade, Deus revelou o que era necessário para nós. Então não precisa especular. Cristo não entrou no santuário feito por mãos, mas no céu, no próprio céu, para comparecer por nós perante a face de Deus, perante o Senhor. É Cristo quem intercede pela igreja. É Cristo quem representa a sua igreja. Então, ensinamento da palavra de Deus. Nem tão pouco para si mesmo oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Todos os anos, a repetição. A Bíblia é um livro de aniversário. Todos os anos é comemorado aqueles rituais, todo o tempo, com sangue alheio, sangue de animais. Mas aqui na doutrina santa, na palavra de Deus revelada, o escritor diz: de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, pelo seu próprio sangue, com o seu próprio sangue efetuar a redenção do homem. Como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo a seguir o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Está falando da vida física de Jesus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, revelou a grandeza e a glória do Pai e foi sacrificado como Cordeiro de Deus. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que o esperam para a salvação. Jesus não vem salvar. Jesus vem buscar. E é a consumação da verdadeira salvação. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, se fez carne, habitou entre nós, ofereceu sua vida como Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue para a nossa redenção e ele aparecerá a segunda vez, sem oferecer mais nada pelo pecado,
sem nenhum compromisso com o pecado, porque a obra da redenção foi realizada com perfeição. A palavra de Deus nos ensina isto. Jesus Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Por que o texto é tão claro? Por que não diz que é para tirar os pecados de todos? Porque nós sabemos que todos não seriam contemplados por rejeitarem o Senhor. O homem rejeitou Jesus Cristo. Desde o começo, o homem rejeitou o amor e o perdão de Jesus Cristo. Desde o começo, o homem rejeita a bondade de Deus. A sociedade dividida, completamente dividida e corrompida, rejeitando o perdão, rejeitando a graça divina, rejeitando a bondade e a misericórdia do Senhor. O sacrifício de Jesus é perfeito, foi realizado uma vez por todas, com a abrangência do primeiro homem até o último homem, da primeira mulher até a última mulher. Jesus Cristo é o Salvador de todos. O seu sacrifício salvaria o mundo todo. O fato é que uma parte, esses dias eu estava ouvindo um intelectual que também tem fé falar que se Jesus Cristo viesse hoje, 5,5 bilhões de pessoas não saberia de que se tratava. 5,5 bilhões. Não teria nenhum compromisso com Jesus. Escuta falar, mas não quer aceitar. Já ouviram alguma coisa, mas rejeitam prontamente. Então, meus amados, é a palavra para o nosso aprendizado. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecados, sem apelo, sem nenhuma apelação mais aos que o esperam para a salvação. Não dará tempo a ninguém tomar decisão por Jesus quando a trombeta tocar, quando o arrebatamento acontecer. Não existirá segunda chamada. É a palavra de Deus que assegura. Guardemos em nossos corações, amemos o Senhor, a sua vinda, guardemos para o nosso bem. Vamos fazer a nossa oração pelo memorial. O memorial da oração fala de centenas e centenas de pessoas que estão conosco e muitos que estiveram conosco já estão com o Senhor. Seus nomes são contidos no memorial da oração, visando suas famílias, seus descendentes. Vamos suplicar a bênção de Deus. Querido Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos pela salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Te louvamos pelo perdão dos nossos pecados. Te louvamos pela unção do Teu Santo Espírito.
Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra gloriosa, revelada, Senhor, e entregue nas mãos do homem. Ó Senhor, abençoe e guarda o teu povo em todo lugar, manifesta a tua graça em cada coração, em cada vida. Agora, Senhor, este memorial da oração está, meu Senhor, em minhas mãos. E eu suplico a Ti, Senhor, pelos meus amados irmãos que estão conosco, que fazem parte, meu Senhor, deste memorial, as famílias daqueles que Tu recolheste ao descanso eterno. Ó Deus, eu Te louvo pela memória dos meus irmãos santos e queridos que foram levados para casa. Ó Deus bendito, Senhor maravilhoso, todo-poderoso, abençoa e guarda as viúvas, os viúvos, os órfãos, os idosos, os necessitados, guarda os nossos doadores. Tu sabe, ó Deus, que ninguém estenderia a mão esperando receber resultado e benefícios da minha parte. Ó Senhor, mas Tu és o nosso Deus, e nós clamamos a Ti e suplicamos a Ti para fazer justiça. Tu és o galardoador dos fiéis. Abençoa e guarda cada um, Senhor, com graça, vida, paz, consolação, alegria e prosperidade real vindas da Tua mão. Deus fiel e todo-poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.